Amados, a paz do Senhor Jesus para todos, bem-vindos a mais um Momento Pão da Vida. Nesta oportunidade te convido a alimentar o homem interior com a Palavra de Deus, que é o maior e mais especial alimento e suficiente alimento para o nosso ser espiritual. Queridos, eu gostaria de falar hoje a Palavra de Deus com base na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, onde estaremos abordando um assunto sobre arrebatamento. Eu estarei, neste primeiro bloco, nesse primeiro vídeo, falando sobre o seguinte tema: os efeitos do arrebatamento. Efeitos do arrebatamento que acontecerão, se darão no momento do ápice da igreja indo embora. E no segundo vídeo, no segundo bloco, eu falarei sobre os efeitos do arrebatamento para a classe, a categoria dos não arrebatados, para aqueles que vão ficar. Há efeitos também, e não são muito bons, mas é uma consequência da desobediência do homem. Então, meditaremos neste primeiro vídeo, neste primeiro bloco, sobre os efeitos do arrebatamento para aqueles que subirão. Usaremos como base o texto das Escrituras, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa gloriosa! E nós estamos felizes, estamos convictos de que isto vai acontecer, porque quem nos prometeu foi Jesus. E ele disse, não é? Não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, amados, usaremos hoje esse seguinte tema: os efeitos do arrebatamento. O primeiro efeito do arrebatamento que eu posso considerar bíblico, com apoio das Escrituras, sem heresia, chama-se ressurreição. Os mortos em Cristo, aqueles que dormiram e foram para o pó da terra, como diz as Escrituras, salvos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Esta ressurreição não pode ser confundida com uma segunda ressurreição, após esta, que se dará escatologicamente em um tempo futuro, que significa a ressurreição, a segunda ressurreição, para a condenação dos ímpios, dos pecadores, que ressuscitarão para a vergonha eterna, passando então pelo crivo minucioso e implacável do juízo final, onde o Senhor Jesus estará julgando no grande trono branco. Não confundamos essas duas ressurreições. Esta que me refiro agora é a ressurreição dos salvos em Cristo. Não são quaisquer pessoas que ressuscitarão. Isso aqui é para os crentes que verdadeiramente morreram servindo ao Senhor em santidade, em obediência, em temor, em amor, observando os ditames de Deus. Observe que o versículo 16, a parte B, diz assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa gloriosa! Você que tem seu parente, que você tanto ama, e sabe que ele morreu em Cristo Jesus, salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, e teve a sua vida aplicada ao Senhor, ao Evangelho, em santidade, com caráter, sendo um genuíno servo de Deus, a esperança de encontrá-lo é real. Alegre-se com isso, porque em breve nós contemplaremos pessoas que nós amamos e que partiram porque serviram ao Senhor, e partindo deste mundo servindo ao Senhor, estaremos contemplando os nossos irmãos novamente. Meus amados, a Bíblia também deixa a base em João capítulo 5, versículo 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus disse assim: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Que coisa gloriosa! Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, já ressuscitarão num corpo de glória. Eles serão ressuscitados já num corpo glorificado. E nós agradecemos a Deus por saber disto, porque isto é uma promessa fiel e verdadeira. Então, o primeiro efeito do arrebatamento chama-se ressurreição.
O segundo efeito do arrebatamento, nós podemos chamar, classificar como transformação. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitam primeiro. Primeiro efeito. Segundo efeito, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos levados para as alturas eternas, como diz a palavra do Senhor, ainda com base em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, mais propriamente no versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. No momento do arrebatamento, os mortos ressuscitam primeiro e os vivos serão transformados. Nosso corpo será transformado em um corpo de glória, um corpo para suportar a glória de Jesus. Por que teremos um corpo de glória? Porque este corpo natural, físico, humano, adâmico, material, não pode resistir à glória. Se neste corpo contemplarmos o Senhor, morremos, não suportamos. João, na ilha de Patmos, teve uma visão, e estando em uma visão, não suportou e caiu sobre os seus joelhos. Ezequiel, Daniel, todos esses homens tiveram experiências desta natureza. Quem vê a glória de Deus não suporta. Por isso é necessário um corpo de glória para suportar a glória. Por isso, um corpo glorificado para suportar a glória da majestade de Jesus. Jesus estará se manifestando de forma glorificada e não personificada, como homem, como foi no passado. Então observe a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que coisa gloriosa termos essa esperança de deixarmos este corpo corruptível, este corpo limitado, este corpo mortal, para alcançarmos este privilégio. A imortalidade e a incorruptibilidade nos espera. Creiamos nisso, queridos. Creiamos nisso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque se não crermos, não receberemos e nem passaremos por esta transformação. Esta transformação é um direito daqueles que serão arrebatados, porque serão arrebatados através da fé. Nós cremos em tudo isso que está aqui. Que coisa gloriosa. Filipenses capítulo de número 3, versículo 20, também diz a palavra do Senhor assim. Olha que coisa linda. 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo abatido conforme o seu corpo de glória. Nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Que coisa gloriosa, que privilégio. Não somos merecedores, amados. Isso é o efeito da graça. A graça, esse favor imerecido, faz com que tenhamos esta esperança, esta certeza de desfrutarmos de todos esses privilégios. Que coisa gloriosa. Será maravilhoso não habitarmos mais neste corpo e termos definitivamente um corpo de glória semelhante ao de Jesus. Torno a repetir, porque teremos necessidade de um novo corpo, um corpo glorificado, para suportar a glória que havemos de ver e conviver para sempre, ou seja, estaremos com Jesus em glória. O terceiro efeito do arrebatamento chama-se, ou posso classificar como contemplação. O primeiro é ressurreição. O segundo, transformação. E o terceiro, contemplação. Haverá, meus queridos, na hora, no momento em que nós formos arrebatados, será no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitam primeiro, a gente que estiver vivo,
não é? Vamos ser levados rapidamente às nuvens e contemplaremos o Senhor. Por isso, o terceiro efeito eu denomino e classifico como contemplação. Haverá um impacto da contemplação da glória de Deus, um impacto glorioso, onde durante toda a eternidade, amados, durante toda a eternidade, nós nunca mais esqueceremos o que vamos ver. Quando contemplarmos a glória de Jesus, ficará registrado em nossa memória eterna, ficará registrado no nosso ser agora eterno, a delícia, o prazer, a maravilha inexplicável, ficará impregnado em nós e na nossa lembrança, na nossa mente espiritual, para sempre, o impacto da glória do Senhor Jesus. Quando contemplarmos o Salvador, nunca mais esqueceremos. Estaremos na eternidade, não viveremos a eternidade, dá a impressão que a eternidade vai acabar. Estaremos para sempre na eternidade com esta lembrança. Sempre lembraremos, porque dentro de nós o gozo, a felicidade, o prazer inexplicável de ver Jesus em glória, o impacto visual, quando contemplarmos o Senhor em glória, nunca mais esqueceremos. E isso está registrado também na palavra do Senhor, que diz assim, garantindo a contemplação. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 4: e verão, contemplarão a sua face, e na sua testa estará o seu nome, e contemplarão a sua face. Nós estaremos contemplando o Senhor. Que privilégio maravilhoso teremos nós. Paulo disse, né? O que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e o coração do homem, né, nunca sentiu. Que coisa gloriosa. Amados, que possamos esperar ardentemente, fielmente, não deixemos, não vamos permitir de maneira alguma que o pecado nos roube esta oportunidade, porque a única coisa que nos pode separar de Deus é o pecado. Romanos capítulo de número 23, não é? Diz a palavra do Senhor. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente a graça pode fazer esse efeito que nos dá o privilégio de sermos, não é, ressuscitados, aqueles que já dormem em Cristo, depois transformados e depois contemplarmos ao Senhor. Os efeitos do arrebatamento para os que subirão: ressurreição, transformação e contemplação. Deus abençoe os amados. E o segundo bloco falará sobre os efeitos do arrebatamento para a classe não arrebatada, importante também para edificar os queridos. Um abraço a todos, que a mão de Deus permaneça sobre a vida dos queridos e continuem alimentando-se, alimentando o homem interior, espiritual, com o pão da vida que é Jesus. Até o próximo momento, Pão da Vida.